Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 22 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, partindo da primeira leitura de hoje, a instrução paulina que é evidenciada neste contexto não deveria ser opcional ao cristão, mas deveria ser obrigatória. Como é que é, padre, obrigar uma instrução religiosa a alguém? Sim, dentro dos moldes católicos, sim, isto mesmo. São Paulo, de certo modo, fala-nos a respeito de catequizar as pessoas. E da forma com que ele fala, não deveria ser entendido somente dentro do próprio lar, mas pelo visto é uma catequese que deveria ser ensinada e explicada a todas as pessoas. E vou ser bem textual neste contexto. Veja só o que diz São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante. Veja só que falo que esta instrução paulina deveria ser obrigatória, mas certamente que é uma instrução de livre decisão. O catecismo da Igreja Católica diz que os pais são os primeiros catequistas de seus filhos. Contudo, a visão paulina neste contexto de hoje alarga ainda mais este tipo de instrução religiosa. Ela não deve ser somente ensinada dentro do seio familiar. A catequese cristã deveria ser aprofundada por todos os cristãos. Assim, muitos poderiam ensinar a todo momento, visto que a preocupação paulina é que existem muitas pessoas charlatãs que querem somente enganar muitas pessoas que ainda não se comprometeram com a fé que se professa. Notem bem que é precisamente o que vemos acontecer na circunstância evangélica de hoje. Jesus não se cansa de ensinar a doutrina que salva o gênero humano. Reparem ainda que quando se ensina o que é verdadeiro, as pessoas se comprometem. Veja que o Filho de Deus, andando em nosso meio, como se fosse um de nós, igual a tudo, com exceção do pecado, é lógico. Jesus ensinava e sempre ensinou a verdade com autoridade do céu. Por isso muitos o seguem. Talvez o que falta em nossas catequeses familiares e comunitárias é precisamente ensinar a verdade com máxima sabedoria, sem muitos rodeios ou tipos de criatividades que são desnecessárias. Às vezes, a criatividade humana, a criatividade terrena, pode até ter boa intenção, mas a boa intenção não é suficiente para que o ser humano aprenda o caminho do céu. Então, o que seria suficiente? Falar a verdade seria o suficiente. Me recordo, neste contexto, da aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917 em Portugal, a qual ela mostra o inferno para as crianças que têm menos de 10 anos de idade. Ou seja, Nossa Senhora, que é Mãe de Deus, mostra e ensina a verdade sobre o fim do ser humano a algumas crianças.
se não se converterem ao final desta vida, infelizmente, muitos irão para o inferno. Era o contexto da mensagem de Nossa Senhora àqueles 3 pequenos pastorinhos. Veja que a Bíblia traz para nós, em especial, as primeiras pregações de Jesus sempre chama-nos à conversão. E segui-lo, é fato, para a vida eterna. Então, por vezes fico pensando que o ser humano, de um modo geral, talvez pense que este negócio de céu, purgatório e inferno que a igreja fica pregando por aí afora, talvez alguns pensem que é brincadeira. Ora, se de fato os novíssimos, assim são chamados a doutrina sobre o purgatório, céu e inferno, se de fato os novíssimos não existissem, veja o que São Paulo ele escreve na primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Uma citação de 1 Coríntios 15, 14. Realmente, se não existisse nada sobre o céu, o purgatório e o inferno, a Igreja Católica seria a mais perversa de todas. Nós, os pregadores da palavra, seríamos os piores dos piores. Mas bem sabemos que não é assim. Por isso, São Paulo, no contexto de hoje, insiste com Timóteo para ensinar as coisas do céu, as coisas de Jesus. No Evangelho, notamos que a instrução pura e verdadeira sobre a doutrina cristã, ela realmente atrai os fiéis. Veja quantas pessoas se convertem, são tiradas da vida delas os males, muitas são curadas de enfermidades e elas passam a seguir Jesus. Além de atrair os fiéis, a doutrina de Jesus expulsa o mal da vida do ser humano. Pois é bem verdade que onde a verdade entra, a mentira tem que sair. Ou onde Deus entra, o mal tem que sair. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Maria Madalena, que é citada no Evangelho de hoje, da qual se diz que foram expulsos 7 demônios. Já imaginou isso, povo de Deus? O poder da doutrina do Cristo. Não por menos dizia no início que a catequese familiar e cristã, de um modo geral, deveria ser obrigatória. Ou seja, todos os cristãos ensinando a conversão e o caminho do céu, uns aos outros. Que maravilha se fosse assim. Penso que no inferno iria ter muitas plaquinhas de precisa-se de funcionários. Querido povo de Deus, devemos ouvir a voz de São Paulo e ensinar a fé cristã aos nossos e também àqueles que temos alcance. Assim, ensinamos o caminho do céu e, seguindo Jesus fielmente, podemos ainda expulsar o mal da vida de muitas pessoas que necessitam da graça de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família.